pessoa mais próxima fui eu, né, com depressão pós-parto. Do meu segundo filho, tive depressão pós-parto, e a maneira como a gente foi lidando com isso foi terapia medicamentosa, terapia. Eu descobri nessa época um mundo da nutrologia, que era um mundo que eu não conhecia, e eu realmente me apaixonei, porque não importa a origem da depressão, ela tem uma bioquímica disfuncional no cérebro, no intestino, no teu organismo como um todo. Isso precisa ser olhado. Uma vez que a depressão se instaurou, eu preciso tratar. Em terapia, a gente vai tratar o quê? Trabalhar a origem, né? Todas as suas elaborações. E eu acredito que é uma das bases mais importantes para que a gente evite uma recorrência e trabalhe uma prevenção a partir das suas dinâmicas. Mas ela está instaurada, eu vou precisar muitas vezes da terapia medicamentosa para conseguir pelo menos me estabilizar ali em algum processo, uma alimentação melhor. Eu me lembro que o médico que eu passava, eu falava, doutor, mas é terrível, né, gente, psicólogo. Doutor, eu sei que eu preciso fazer exercício. Ele falava assim, você vai voltar a fazer exercício. Eu gosto de me exercitar, né? Aí eu falava, não, porque ajuda na saúde mental. E eu querendo ensinar o médico, né? Que sensacional. Porque ajuda no processo mental. Eu entendi. Ele falou, mas agora o que você precisa ajudar, além da depressão, é a sua ansiedade. De chegar lá na frente, né? Vamos por partes. Seu corpo nem processa direito os nutrientes nesse momento. Vamos nutrir. Vamos partir para uma nutrição fisiológica, depois você vai partindo para uma nutrição mental junto do terapeuta, vamos acompanhando o que o psiquiatra está fazendo para que você possa sair e desmamar, a gente vai fazendo a troca e o exercício vai entrar. Enfim, há muitos anos o exercício hoje é meu suporte, eu já não uso medicação, superei a depressão, passei por tudo isso. Mas o mais interessante desse processo é que eu tinha 2 filhos pequenos. Eu fui tendo meu caçula. E tudo isso aqui que a Rosimar colocou, eu lembrando dessa fase. Quanto a minha filha e meu filho cresceram inseguros e com muitos medos. E na fala anterior, eu ouvindo também, culpa. Gente, a mãe parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É, é intrínseco, já vem junto, parece que nos é dado isso, né? E eu me recordo, assim, de olhar meus filhos, às vezes, ao lado da minha cama. Eu parei na época de atender, eu não tinha condição. E aí eu olhava, assim, meus filhos e eu falava: "Gente, eu preciso superar essa depressão". E foi uma depressão bastante séria, não foi uma depressão leve. Pelas minhas dinâmicas de vida e contextos familiares. Aí eu olhava assim, eu falava: "Gente", e eu via nuances de um comportamento deles como pititicos, que eram deles, e eu via reproduções. Eu acho que é o mal da gente ser terapeuta, né, com filho. Eu falava pro meu esposo, eu falava: "Maurício, eles estão reproduzindo o meu adoecimento". A minha filha ia na igreja, o tanto que ela ficava com medo de descolamento de mim e de coisas, e o meu filho já fazendo uma realidade que eu percebia, assim, de isolamento. Eu falava: "Gente, tem alguma coisa muito errada", porque você percebe também a personalidade deles, né. E isso também me deu muita força, enquanto para eu buscar ajuda cada vez mais e alternativas. Eu não podia trabalhar, não conseguia atender. Aí eu decidi trabalhar com artesanato, ganhei um curso de boneca, fui trabalhar com costura, com corte e costura, fui dar aula num ateliê. Foi um momento, eu brinco, falo, elas falam: "Ah, isso aqui é uma terapia", eu falo: "Terapia não é, mas é terapêutico, pode te ajudar bastante no seu processo". Falei: "A terapia realmente você vai precisar de um profissional especializado, porque transtornos e doenças não são brincadeiras, a gente não consegue superar apenas com momentos terapêuticos, mas os momentos terapêuticos são grandes ferramentas que nos auxiliam em todo o processo de cura". Então, eu me muni disto tudo e eu vi os meus filhos florescerem. E isso me emociona muito, porque a minha filha saiu de um embotamento para eu descobrir quem era ela aos 5 anos de idade. Aí ela era uma menininha que começou a experimentar a vida e se posicionar na vida, e hoje ela tem 14. E ela lembra, não dos fatos, mas eu percebo as dinâmicas dela, e ela lembrando coisas, ela fala: "Mãe, eu lembro que você era tão quietinha", e eu não sou quietinha. E eu lembro Você de era quietinha, Grace?
Na depressão eu era embotadinha. E aí ela falava: "Mas mãe, quando eu vi você se posicionando diferente, aquilo me trazia uma alegria e uma permissão". A minha filha fala assim, porque ela fez terapia e vamos lá, ela fala: "Ai, eu falo assim porque eu sou filha de psicóloga", na escola todo mundo fala pra ela: "Ai, Sofia, ajuda porque sua mãe é psicóloga e você sabe falar umas coisas diferentes". E eu sempre cuidei de que eles entendessem as emoções deles e que estava tudo bem sentir o que sentisse, mas que a gente precisava moldar os nossos comportamentos. A gente não pode sentir o que sente e fazer de acordo com o que eu tenho vontade, né. Então eles têm muito essa dinâmica e eu vê-los florescer, e ver quem são a partir da cura da depressão. O quanto Hum, nós eu e a culpa que me vinha, e o quanto eu trabalhei com isso, eu falei: "Meu, não foi culpa de ninguém, é só a vida acontecendo como ela acontece". Não é culpa da mãe ser solo, não é culpa da mãe não ter rede de apoio, não é culpa o meu filho, às vezes, não ser uma personalidade tão tranquila, não é culpa, às vezes, eu não ter afinidade com aquilo ali.